aos Efésios, capítulo 1, versos 15 ao 23. Efésios, capítulo 1, versos 15 ao 23. O título da mensagem: a maior manifestação do poder de Deus. A maior manifestação do poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos. Pai celestial, queremos a tua direção, Senhor. Nenhum de nós veio aqui nesta noite para ouvir palavras de homens. Queremos ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço que nesta noite eu seja a boca de Deus, que a tua palavra venha ao encontro das necessidades da igreja de Cristo, que todos saiamos daqui diferentes da forma como entramos, e de forma que glorifiquemos o teu santo nome. Repreenda, ó Deus, toda oposição espiritual. Prepara, ó Deus, nossos corações, ilumina mentes, para que possamos conhecer as verdades espirituais reveladas na tua palavra. É o que pedimos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode tomar, por favor, o seu assento. A maior manifestação do poder de Deus. Nós continuamos a exposição da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua prisão em Roma. Paulo trata de assuntos importantes da igreja de Cristo. E nós vemos que Paulo, você que acompanha e faz a leitura das cartas de Paulo, você sabe que ele costuma apresentar nas suas cartas as orações que ele faz para as igrejas às quais são destinadas a carta que ele escreve. E não é diferente aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo vai registrar a sua oração a Deus em favor dos crentes efésios. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo, inclusive no teor, no bojo de suas orações. O Espírito Santo fala bastante aos nossos corações, através do que o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, trata nas orações que fazia em favor da igreja. Nós vemos aqui no verso 15, a expressão por isso. E por isso, acaba relacionando aquilo que Paulo falou dos versos 3 ao 14, com o que se segue, com os versos 15 até o 23. Então nós estamos relacionando o que Paulo vai tratar aqui nos versos 15 ao 23
com os versos, principalmente os versos 3 a 14 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Paulo diz então: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E esse começo desta oração de Paulo, ele traz uma revelação importante para nós. Ele traz duas verdades, dois aspectos, dois indicativos de uma vida espiritual. Se nós aprendemos no capítulo 1, dos versos 1 ao 14, a obra da Santíssima Trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na redenção da humanidade de pecadores, a partir do verso 15 até o 23, Paulo vai tratar da obra da Trindade, da obra de Deus, na vida espiritual dos cristãos, na vida espiritual dos crentes. Nós podemos, inclusive, para que você tenha mais facilidade de guardar no coração a palavra de Deus, dividir aqui o texto em 3 partes. A primeira parte, do verso 15 ao 17, Paulo vai tratar sobre um dos aspectos dos pedidos, ou do pedido da oração de Paulo em favor dos Efésios. Do 15 ao 17, Paulo pede a Deus, aos Efésios, o pleno conhecimento de Deus. Nos versos 18 e 19, embora não se encontre a expressão Espírito Santo, nós podemos inferir que Paulo está falando sobre a obra do Espírito Santo na vida espiritual dos crentes, especialmente dos crentes de Efésios. Então, 18 e 19 são versículos que Paulo trata na sua oração, no seu pedido a Deus, da iluminação pelo Espírito Santo. E finalmente, como clímax desta oração, o ponto mais importante, não só nas orações, mas nas pregações, no ensino do apóstolo Paulo, sempre Cristo é o centro. E não foi diferente nesta oração de Paulo. Nos versos 20 ao 23, Paulo vai tratar da exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é para facilitar a sua compreensão do que vamos tratar a respeito do que Paulo diz nessa oração que ele fez em favor dos crentes em Éfeso. Então veja que no verso 15, retomando esse versículo, ele dá 2 indicativos de uma vida espiritual, de uma verdadeira, genuína vida espiritual. A primeira, fé em Cristo. O segundo indicativo de uma vida espiritual verdadeira, o amor para com todos os santos. Nós já aprendemos no domingo anterior que a carta é destinada aos santos e fiéis em Cristo Jesus, especialmente aos crentes de Éfeso, os Efésios, mas também essas palavras servem para nós também, nós que somos filhos de Deus, os cristãos, nós que somos crentes. Então você que é filho de Deus, essa palavra é para você e para mim também. Então Paulo fala de 2 indicativos que indicam, que apontam para uma vida espiritual. O primeiro é fé em Cristo. Que fé é essa que Paulo está fazendo menção? Paulo ouviu dizer, e ele estava preso em Roma, sobre a fé em Cristo que havia entre os Efésios. Esta fé, Hebreus 11:1 a palavra diz, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez seja complexo você guardar isso no seu coração, mas biblicamente podemos entender que a fé que Paulo está falando aqui é a firme confiança, é a convicção, é a crença. Paulo está dizendo que ele havia ouvido falar da fé em Cristo, da confiança que os Efésios tinham em Cristo Jesus. Então, um dos indicativos importantes de uma vida espiritual, porque quem não está em Cristo, quem não tem esta posição espiritual, estar em Cristo, são pessoas que estão mortas em delitos e pecados, conforme nós vamos ver em Efésios 2:1. Quem nos dá vida espiritual é Deus. E esta vida espiritual, ela vem pela fé em Cristo Jesus. E o segundo aspecto que aponta para uma vida espiritual
é o amor para com todos os santos. O verdadeiro crente, aquele que é filho de Deus, ele ama o seu irmão em Cristo. E que amor é esse, pastor Júlio, que o apóstolo Paulo está falando, que ouviu dizer sobre este amor entre os crentes efésios? Este amor é aquele amor que o Senhor Jesus traz como um novo mandamento, lá em João 13, 34, 35. O Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como Jesus amou a igreja deve, nós, os crentes, devemos amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. E ele continua lá em João 13, 35, falando a respeito desse novo mandamento do amor, da extensão deste amor que vem dos céus, desse amor que vem de Deus. Ele diz: os meus discípulos serão conhecidos, os seguidores de Jesus Cristo serão conhecidos da maneira ou através do amor que têm uns pelos outros. Então a verdadeira identidade do crente, do cristão, deveria ser o amor. O que deveria atrair as pessoas do mundo para a nossa comunhão como igreja é o amor que temos uns pelos outros. Mas ainda ficou um pouco vago, que amor é esse? E eu quero fazer a leitura nas palavras do apóstolo Paulo, naquela que é uma descrição belíssima sobre o amor, e com certeza você já deve saber do texto que eu estou falando, que é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, que diz assim a partir do verso 4. Perceba que amor é esse, amor entre os irmãos em Cristo. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Este amor, irmãos, a Bíblia diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E lá no verso 13, do capítulo 13, 1 Coríntios 13, 13, Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. É este amor que o apóstolo Paulo disse que ouviu que existia na congregação, na igreja de Éfeso. E é este amor que deve ser a nossa identidade. É este amor que deve nos caracterizar. Então, os dois indicativos de uma vida espiritual genuína: a fé em Cristo e o amor dos irmãos, ou entre os irmãos em Cristo. E Paulo continua. Veja que quando ele ouve a respeito da conduta, do comportamento, da vida espiritual dos crentes da cidade de Éfeso, o coração do prisioneiro de Cristo, Paulo está preso quando escreveu esta carta, se alegra, transborda de alegria, e ele diz que incessantemente ele dá graças a Deus pela vida dos crentes de Éfeso. Paulo, nas suas orações, ele que pregou mais de 3 anos em Éfeso, ele sabe das dificuldades daquela igreja, e mesmo aprisionado, prisioneiro no Senhor, ele estava preso porque era fiel na pregação do Evangelho, ele não negava a fé cristã, ele se lembrava dos irmãos lá da cidade de Éfeso. E quando chegava ao seu conhecimento que aqueles irmãos demonstravam fé em Cristo e amavam-se uns aos outros, aquilo enchia de alegria o coração de Paulo. E ele expressava toda a sua gratidão a Deus pelo que o Espírito Santo realizava naquela igreja. Por isso no 16 ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele vai trazer o que Deus Pai
realiza na vida espiritual dos crentes. Qual é o pedido dele naquela intercessão, naquela oração que ele faz pelos Efésios? Que é exatamente o que nós devemos pedir a Deus também. O apóstolo Paulo diz lá no verso 17, olha o teor da oração de Paulo em favor dos Efésios: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele está fazendo menção a Deus Pai, o Pai celestial, e o Pai da glória aponta para a grandeza, para a majestade desse Deus. Ele pede a esse Deus Pai, o Pai celestial, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, em oração, pede a Deus que os crentes da igreja de Éfeso tenham pleno conhecimento de Deus. E isso me deixou um pouco perplexo, porque eu sei que, segundo a Bíblia Sagrada, o Deus da Bíblia, ele habita em luz inacessível. Não é possível a nenhum de nós conhecermos todos os fatos, todas as circunstâncias a respeito de Deus. Porque se você tem todo o conhecimento sobre algo ou alguém que se diz Deus, esse alguém não é Deus. Porque Deus habita em luz inacessível, ele é infinito, ele é eterno. Tudo que conhecemos a respeito de Deus, sobre o seu caráter, sobre a sua essência, nós conhecemos porque o próprio Deus se revelou através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, se conhecemos, e é verdade, nós conhecemos algo sobre o caráter de Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amor, ele é luz, ele é verdade, ele é espírito, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável. Nós conhecemos verdades sobre Deus, mas isso não quer dizer que nós conheçamos a plenitude de Deus. Então eu penso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de um conhecimento não limitado ao conhecimento sobre fatos sobre Deus. Não é isso. Não é limitado ao conhecimento intelectual. Eu tive a oportunidade de completar meus estudos em teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ali eu tive talvez o privilégio, a oportunidade de estudar curso de teologia com ateus. Tinha ateu na minha sala. Sabe por quê? Eles buscavam um conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada. Então não necessariamente aquele que demonstra conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, não necessariamente este conhece a Deus. Ele pode conhecer sobre Deus, sobre fatos que dizem respeito a Deus. Agora, o conhecimento que Paulo está falando aqui é o conhecimento que eu e você devemos aspirar, almejar. É a intimidade, é a comunhão com Deus. Você se recorda de Jó? Jó passou por uma grande provação. Deus enviou aqueles amigos de Jó que foram uma bênção enquanto permaneceram em silêncio durante uma semana. Mas quando abriram a boca, só a misericórdia de Deus. Falavam do que não sabiam. E Jó estava indignado, amaldiçoou até o dia em que nasceu. Ele não compreendia porque ele era justo. Ele era um homem de Deus. Mas tem uma hora na Bíblia, lá no livro de Jó, que Deus se revela a ele. E Jó se coloca no seu lugar. Ele se recorda que ele é pó, que ele é criatura, e está falando do Criador. E aquilo então ele pôde dizer, eu só conhecia de ouvir falar. Agora ele tinha mais intimidade com Deus. Deus havia se revelado para ele de uma maneira poderosa. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você que é filho de Deus, é filha de Deus, você pode ter experiências profundas com Deus. O conhecimento que Deus quer que você tenha não é só o conhecimento sobre alguma coisa sobre Ele,
sobre o seu caráter. Isso também tem sua importância. Mas o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos com Ele enquanto filhos de Deus é um conhecimento experimental. É um relacionamento, é uma intimidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E há textos bíblicos que mostram que Ele também quer ser o nosso amigo. Você pode ser amigo do Criador. E às vezes, talvez não saibamos, mas como filhos de Deus nós já somos. Já somos amigos de Jesus Cristo. Basta que você reconheça isso. Que você busque comunhão com Deus. Pastor Júlio, como é que eu tenho esse pleno conhecimento de Deus, essa intimidade, essas experiências profundas? Bíblia e oração. Bíblia e oração. A sua comunhão com Deus é através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A sua comunhão com Deus é através das orações. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Eis aí a manifestação de uma profunda relação, de um relacionamento com o Criador, que agora é o nosso Pai Celestial. Então todos vocês, se vocês já receberam vida espiritual, se vocês estão em Cristo Jesus, se vocês são genuinamente filhos de Deus, vocês podem ter esta experiência com Deus. Vocês podem ter intimidade com o Criador dos céus e da terra, daquele que sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa, do Senhor que é o provedor. Nós temos isso, nós temos essa possibilidade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala desse Senhor, desse Deus Pai, é o Senhor, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, na sua grandeza, na sua majestade. E Paulo ora pedindo a Deus que Ele conceda aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tenham este conhecimento, esta comunhão, este relacionamento, esta intimidade com Deus. Se você for em Isaías 11:2, você vai perceber que o espírito de sabedoria é o Espírito Santo. Se você for em 1 Coríntios 2:10, você vai entender que este espírito de revelação ou de conhecimento também faz menção ao Espírito Santo. Será que o apóstolo Paulo estava orando pedindo aos crentes de Éfeso que eles recebessem o Espírito Santo? Não. Não, porque todo verdadeiro crente já tem o Espírito Santo. Você que já creu em Jesus Cristo, você que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, você que já se arrependeu de seus pecados, você já foi batizado do Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo e Ele habita no seu corpo, que é santuário de Deus. Então Paulo não está falando de o crente receber o Espírito Santo. Paulo está falando a respeito do Espírito Santo que habita em nós, nos dá o conhecimento, a comunhão com Deus e a sabedoria. A sabedoria é o uso adequado desse conhecimento que nós temos. Tem pessoas que têm muito conhecimento. A pessoa vem aqui na gincana bíblica, irmão Daniel, diretor da IBD, Escola Bíblica Dominical, e ela conhece toda a Bíblia, tem muito conhecimento, embora não seja tão necessariamente o conhecimento da comunhão com Deus. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? Qual a melhor maneira, qual o uso adequado deste conhecimento? Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós aprendemos tanta coisa sobre Deus e sobre como nós devemos andar, sobre o caminho da salvação. Mas o que eu faço com isso, pastor? Aí nós precisamos clamar a Deus para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que essa comunhão com Deus possa ser usada da melhor maneira possível, de maneira a redundar na glória do Senhor, porque este é o nosso propósito. Nós não estamos aqui na terra para sermos ricos, e tem muita gente caindo
em tentação porque quer ser rico. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em 1 Timóteo 6,10. Nós não estamos aqui por causa de bens materiais. Nós não estamos aqui para ter a melhor família do mundo, não. A melhor família, a maior família do mundo é a família de Deus. No céu não vai ter mais essa família aqui da terra. No céu é a família de Deus, irmãos em Cristo. Não vai ter também negócio de placa, denominação. Batista, ó, lá no cantinho no céu tem um cantinho dos batistas, é um pouquinho mais silencioso. Aí vai ter o cantinho do céu dos assembleianos, é o fogo puro, o barulho. Não. Todos nós juntos, batista, presbiteriano, enfim, não é placa que salva, não é religião que salva. O que salva é o Senhor Jesus Cristo. É isto que Paulo está falando aqui, irmãos. E aí ele já faz um prenúncio daquilo que ele vai falar a respeito do Espírito Santo. Se ele pede a Deus em favor dos Efésios, que os Efésios recebam esse pleno conhecimento, essa plena comunhão com Deus, ele já começa falando no verso 17 sobre essa concessão do Espírito de sabedoria e revelação ou conhecimento, para falar da obra do Espírito Santo na vida espiritual dos crentes. E aqui no verso 17, aliás, 18 e 19, ele vai pedir a Deus, em favor dos Efésios, a iluminação pelo Espírito Santo. Nós não temos mais preocupação com a revelação está completa. Revelação é aquela mensagem que vem de Deus para o profeta, para o apóstolo, e esse entrega a profecia, entrega a mensagem de Deus, porque o profeta, o apóstolo, eram os porta-vozes de Deus. E o Senhor, na sua providência, levou estes homens e aqueles que os seguiam a registrar por escrito a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Deus inspirou homens para que escrevessem cada palavra da Bíblia Sagrada sem erros. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tem toda a autoridade. A palavra de Deus é suprema, é suficiente. Ela é inesgotável, é fonte de vida, é lâmpada e luz para nós. A palavra é viva e eficaz, é espírito e luz. Ela é capaz, é mais afiada do que espada de dois gumes, e é capaz de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e de discernir os propósitos que há no coração. Você quer conhecer quem é você? E o autoconhecimento demonstra uma espiritualidade. O autoconhecimento é importante. Você precisa conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Como é que você pode conhecer a Deus e conhecer a si mesmo? Através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, está aqui, nos 66 livros. Aquilo que nós praticamos no dia a dia, está aqui, na palavra de Deus. Então, a revelação já está completa. Paulo fala sobre iluminação. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós precisamos clamar a Deus. Olha só como o salmista diz lá no Salmo 119, 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você quer entender a palavra de Deus? Pastor, eu tenho tanta dificuldade. Deus levanta mestres, pastores, professores de escola bíblica. São homens que são levantados por Deus para ministrar, para ensinar a palavra de Deus. Mas você também tem acesso ao Espírito Santo que habita em você. Está com dificuldade? Tem gente aqui participando da maratona bíblica. Tem um plano de leitura que está sendo seguido para ler a Bíblia toda durante esse ano de 2019. Eu sei que tem textos difíceis. Ore a Deus. Se aproxime da palavra de Deus com reverência.
Peça a Ele para que Ele desvende os teus olhos, para que você compreenda as maravilhas da palavra de Deus. E busque ajuda também com os irmãos e irmãs que têm um pouco mais de experiência e conhecimento. Então Paulo está falando de iluminação, e veja que ele fala sobre 3 aspectos também aqui, na iluminação e no conhecimento de Deus. Ele fala qual é a esperança do seu chamamento. 2, ele fala qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E o terceiro aspecto do conhecimento de Deus que ele faz pedido em favor da igreja de Éfeso, lá no verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos entender o que Paulo está falando aqui. É um texto que talvez seja um pouco difícil. Primeiro ele fala, ele busca em oração em favor dos efésios, para que os efésios sejam iluminados pelo Espírito Santo, iluminados no sentido de que o próprio Espírito Santo nos dê entendimento das verdades espirituais profundas contidas na palavra de Deus. Então ele diz aqui um primeiro aspecto, ele fala assim: os olhos do vosso coração iluminados para saber qual a esperança do seu chamamento. O que Paulo está falando aqui? Qual a esperança do seu chamamento? Primeiro você precisa aprender que na Bíblia Sagrada a esperança não é mera expectativa de algo. Esperança na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, é convicção, é confiança, é certeza. Paulo então está falando de uma certeza. Ele está pedindo para Deus que através do Espírito Santo que habita em cada crente, essas pessoas, esses crentes sejam iluminados para reconhecer e entender as verdades espirituais da palavra de Deus. E naquela época eram as cartas que circulavam e o Antigo Testamento que nós temos, né? E ele diz aqui a esperança do seu chamamento. Nós fomos chamados por Deus. Em algum momento na sua vida você foi chamado por Deus. E Paulo está aqui orando, pedindo que os crentes de Éfeso tenham certeza, tenham esperança desse chamamento. Mas certeza do que, afinal? Paulo está fazendo, lembra lá do por isso? Vinculando lá com os versos 3 ao 14. Paulo está falando da certeza das bênçãos espirituais que recebemos em Cristo nas regiões celestiais. Você já aprendeu que nós, como filhos de Deus, já temos acesso a uma fonte inesgotável e ilimitada de poder espiritual, de bênçãos espirituais. Tudo o que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, nós já recebemos. Então Paulo ele está fazendo menção da certeza do chamado que recebemos de Deus em Cristo. Ele está falando então lá da eleição antes da fundação do mundo, da predestinação em adoção como filhos de Deus. Ele está falando da redenção pelo sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz no lugar de pecadores, dos que creem em Jesus. Ele está falando do selo do Espírito Santo, do penhor do Espírito, a garantia, a certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos certeza da nossa salvação, e isto não é arrogância, porque a nossa salvação depende da obra que Jesus fez no poder do Espírito Santo. Então, se eu pudesse resumir aqui, Paulo está pedindo qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do nosso chamamento é Cristo. Cristo é a esperança da glória. Se você tem certeza que vai para o céu, não é porque você é bonzinho, não é porque você ajuda os necessitados, não é porque você faz boas obras. A certeza que temos como filhos de Deus, de que vamos para o céu, de que Jesus Cristo preparou um lugar, lá uma mansão celestial, no lugar de habitação de Deus, é exatamente a certeza que vem, porque nós sabemos que não depende de nós, mas depende do que Jesus Cristo fez. Segundo, Paulo ele clama em favor deles, pedindo para que eles conheçam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu ficava confuso nesse texto, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Deus. Não é isso que Paulo está falando aqui. Perceba que Paulo está dizendo qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus tem a igreja de Cristo, tem os crentes como herança, como riqueza.
Paulo está falando aqui da preciosidade, do valor da igreja de Deus. Sabia que nós somos preciosos aos olhos do Senhor enquanto igreja de Cristo? E este valor não está em nós mesmos. Este valor que Deus nos dá, que Deus nos confere, nós somos riqueza de Deus. Sabe por que a igreja é riqueza, é tesouro para Deus, é herança de Deus? É porque nós fomos comprados por alto preço com o sangue de Jesus Cristo. E porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, então nós temos grande valor diante de Deus. Então olha só que palavra que conforta os nossos corações. Está difícil a luta, a peleja, a batalha do dia a dia? Saiba que você é precioso diante de Deus. O Senhor nunca vai nos abandonar. Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso seguro, o nosso escudo. Muitas vezes nós confiamos na nossa própria força, mas não, Deus mostra aqui que não há motivos para ansiedade, para aflição, para angústia. Embora todos nós somos humanos, e vez ou outra nós somos acometidos desses sentimentos que fazem tão mal para as nossas vidas, de angústia, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de melancolia, de desespero. Mas a palavra de Deus, ela conforta os nossos corações, porque nós vemos aqui que nós somos, enquanto igreja de Cristo, enquanto filhos de Deus, somos preciosos, somos tesouros de Deus. Por quê? Não pelo nosso valor próprio, mas porque Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar. Este é o nosso valor. Este é o nosso valor. E ele continua no verso 19: e a suprema grandeza no seu poder para com os que cremos. Primeiro ele fala lá no verso 18 da esperança do seu chamamento, o conhecimento. Ele pede que o Espírito Santo ilumine o entendimento dos crentes em Éfeso, para que eles conheçam os privilégios espirituais que eles tinham em Cristo, em Deus. Ele também pede para que os efésios conhecessem o seu valor, a sua preciosidade diante de Deus. E olha como ele arrebata essa história da ação do Espírito Santo na obra, nas vidas espirituais dos crentes. Ele fala aqui o seguinte: ele ora a Deus em favor dos efésios, para que sejam iluminados, e o Espírito Santo mostre aos crentes da cidade de Éfeso qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que ele quer dizer com isso aqui? Paulo está intercedendo pelos crentes de Éfeso, pedindo que o Espírito Santo ilumine o entendimento deles, para que eles compreendam o quê? Veja aqui, fala suprema grandeza do seu poder. Ele está pedindo para que Deus mostre aos crentes o poder de Deus, que opera e que está à disposição daqueles crentes. O poder de Deus, e aqui ele começa, é o preâmbulo, a introdução do que ele vai falar dos versos 20 ao 23. Qual é a maior manifestação do poder de Deus? Talvez você esteja pensando aí no seu coração: o que eu lembro na Bíblia Sagrada da maior manifestação do poder de Deus foi quando Deus criou o universo. É poder, hein? É ou não é? Deus criou todo o universo, tudo que existe, o tempo, o espaço. Deus criou tudo. Que manifestação de poder, não é verdade? Mas esta não é a maior manifestação do poder de Deus, segundo esse texto. Talvez você se lembre na Bíblia, quando Deus retira o povo de Deus de Israel do Egito. Você já assistiu aquele filme clássico de Moisés, ou então os filmes mais recentes? Quando as águas se abrem no Mar Vermelho, duas paredes de um lado e do outro, e o povo de Deus passa a pé enxuto, a nuvem que representava a presença de Deus vai para a retaguarda do povo de Deus, os inimigos perseguem, o exército de Faraó persegue, mas Deus não permite que alcance o povo de Deus. As rodas das carroças, dos carros de combate são destruídas, eles caem do cavalo, da pira, não consegue alcançar o povo de Deus. E quando todo o povo de Deus
transpassa o mar vermelho e vai até a outra margem. Moisés levanta de novo o cajado e Deus fecha o mar e destrói todo o inimigo do povo de Deus. E glória a Deus. Talvez essa seja a maior manifestação do poder de Deus? Não, não é. Talvez você se lembre de Jesus repreendendo tempestades, ventos, o mar furioso, andando por sobre as águas, ressuscitando mortos. Estamos quase chegando lá, mas ainda não é. E nem essa ressurreição dos mortos que Jesus efetuou no seu ministério terreno. Esse texto, ele mostra que a maior manifestação do poder de Deus é exatamente quando Deus ressuscita Jesus Cristo. Eis aí, segundo o texto de Efésios do apóstolo Paulo, a maior manifestação do poder de Deus. Porque esta é a mensagem mais poderosa para toda a humanidade de todos os tempos. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, desmorona o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou no poder de Deus, não existe mais o porquê de nos reunirmos aqui e de evangelizarmos. Então a maior manifestação do poder de Deus é quando Deus ressuscita Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, nós temos certeza, convicção, confiança de que um dia nós também ressuscitaremos. Você já perdeu um ente querido, alguém que você amava já morreu, mas a Bíblia diz que haverá um dia no futuro que todos os mortos ressuscitarão, alguns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Então, porque Cristo ressuscitou e já num corpo glorificado e entrou no céu, veja só que a manifestação do poder de Deus, a maior, não é só a ressurreição de Cristo. Cristo ainda ficou um tempo na terra, por 40 dias deu orientações aos seus discípulos, e lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus, ele voltou para o céu, e ele disse que voltaria, da maneira como ele subiu. Então, Deus Pai aceitou e ficou satisfeito com a pessoa e com a obra de Jesus Cristo. Por quê? Por que nós sabemos? Porque Jesus voltou para o céu. Porque Jesus ressuscitou. E não acaba aí não. Porque Ele não só voltou para o céu, diz a Bíblia, e diz aqui no verso 20, que Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus não só venceu a morte, ressuscitou, não só foi assunto ao céu, não só subiu ao céu, mas Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está à destra da majestade. Eis aí a maior manifestação do poder de Deus. E que coisa maravilhosa que aprendemos aqui. Este poder, o poder de Deus que ressuscitou Jesus, este poder que fez Jesus subir aos céus, este poder que colocou Jesus como Senhor, soberano sobre todas as coisas, é este poder que atua e opera na minha vida e na sua vida. Quer mais do que crente? Já temos tudo o que precisamos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está preso, irmãos. Ele está na fila da morte, aguardando condenação. Está prestes a ser martirizado, mas ele ainda consegue se alegrar no Senhor, porque ele ouve falar sobre o amor que há entre os irmãos em Éfeso, e também que eles têm fé em Cristo. E ele pode, nas suas orações, pedir para que Deus revele aquilo que já havia revelado para ele em seu coração, que para todo filho de Deus, todo crente, está à disposição esse poder de Deus, que foi manifestado na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, na volta para o céu, e quando Cristo foi colocado à destra da majestade. E às vezes eu fico me perguntando, mas Deus, por quê?
Por que houve necessidade desse reconhecimento de que o Pai Celestial aceitou a obra e se satisfez com a obra de Cristo Jesus? Jesus já não é Deus? Não é assim que diz Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já é Deus. Por que tudo isso? Por que demonstrar essa diferença de Jesus? E aí o Espírito Santo fala aos nossos corações, e Ele ensina para homens de Deus. E tantos já defendem isso. Jesus agora não voltava para os céus mais somente como Deus, voltava agora como Deus homem. E nós temos agora à destra da majestade um representante, um sacerdote que intercede por nós, um advogado que luta as nossas causas, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E do 20 ao 23 então, é exatamente esta oração que Paulo faz em favor dos Efésios, para que eles reconheçam essa exaltação, essa ascensão e essa glorificação de Jesus Cristo, né? Então, lá no verso 20, Deus exerce esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita dos lugares celestiais. Lá no verso 21, Paulo fala da supremacia de Cristo. Está escrito aqui, ó, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Muitos estudiosos da Bíblia falam que aqui é a hierarquia que há nas dimensões espirituais. Você sabia que os anjos, tanto anjos bons quanto os anjos maus, eles têm hierarquia. Eles têm uma linha de autoridade. E ele está falando aqui que Jesus, Ele está acima de todo poder, de todo principado, potestade, domínio e poder. Aqui Ele está falando da hierarquia dos demônios e também dos anjos bons. Jesus está acima até dos anjos. Ele não está acima apenas das autoridades humanas. E toda autoridade vem de Jesus, vem de Deus. Então Jesus, Ele exerce a suprema autoridade, o supremo poder. Conforme nós vemos na grande comissão em Mateus 28, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Não é assim que Jesus disse? Portanto, ide. Ele deixa o mandamento de irmos proclamar as grandezas de Deus. E todo nome que se possa referir não só no presente século, neste mundo de agora, mas também no vindouro, na eternidade futura. Jesus está acima de tudo e de todos. No verso 22 fala sobre a vitória de Jesus Cristo sobre os seus inimigos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Era o costume até nas batalhas campais. Você perseguia o inimigo, derrotava, o inimigo prostrado no chão, você ia lá e pisava na cabeça do inimigo. É o simbolismo da vitória sobre os inimigos. A Bíblia diz que Jesus já obteve vitória sobre os seus inimigos. Mas pastor, parece que o diabo está solto, a coisa está feia no mundo. É verdade, porque ainda existe um propósito de Deus. Como disse Lutero dos reformadores, o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz o que Deus permite. O diabo cumpre o propósito de Deus. E ele já está condenado e com os dias contados. E saiba que as tentações promovidas pelo diabo e seus anjos maus podem ser inclusive usadas para o seu aperfeiçoamento, para você se aproximar mais de Deus. E aí Paulo vai concluir, e eu também vou concluir a mensagem desta noite com algo maravilhoso. Verso 22, na segunda parte, né? Depois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Paulo está dizendo que Jesus é o cabeça da igreja. A cabeça, ela dá a direção. A cabeça governa, dirige, controla. Louvado seja Deus, porque não são homens ou grupos de homens que dominam a igreja, senão estaríamos perdidos. A cabeça da igreja, o que dirige a igreja, o que governa a igreja, inclusive nós aqui,
em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E ele continua no verso 23. A igreja, aí ele vai falar duas coisas sobre a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja de Cristo é o corpo espiritual de Cristo, é o corpo místico de Cristo. E ele fala outra coisa sobre a igreja. Ele fala que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui talvez seja um texto um pouco mais difícil para você entender. A igreja, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Entendemos? O cabeça, aquele que dirige, controla, governa a igreja, é Jesus Cristo. A igreja é o seu corpo. Agora, o que Paulo está dizendo aqui no finalzinho do verso 23, que a igreja, além de corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem é aquele que a tudo enche em todas as coisas, senão Jesus Cristo? Então, essa informação de que a igreja é a plenitude de Jesus Cristo pode nos dar a falsa impressão, interpretação, de que Jesus não é pleno, que ele precisa ser completado. Mas para que não ocorra esse engano nas nossas mentes e corações, Paulo deixa muito claro aqui no finalzinho do verso 23, aquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus é Deus. Ele já tem tudo, ele já é tudo. E é ele que dá condições para tudo que existe. Então, em que sentido o corpo completa a cabeça? Em que sentido a igreja completa a Cristo? Na sua soberania. Deus poderia ter dado ordens aos anjos: vão lá e preguem o evangelho a toda criatura. Deus não quis assim, na sua soberania, na sua decisão. Ele poderia falar para o próprio Jesus Cristo. Jesus não veio à terra, ele é Deus, Deus homem, então Jesus pregaria para os homens. Não, ele só ensinou e deu o start, o começo da obra da evangelização mundial. Para alcançar, esse é o propósito de Deus, o plano de redenção da humanidade, alcançar pessoas de toda parte, de todos os tempos. Então, em que sentido a igreja completa a Cristo? Exatamente dentro do propósito de Deus. Eu e você, simples e miseráveis pecadores, filhos de Deus, salvos pela graça mediante a fé, somos incumbidos, enquanto corpo de Cristo, de pregar o evangelho, de espalhar o amor de Deus por todo o mundo. Neste sentido, nós completamos a Cristo. Neste sentido, o corpo completa a cabeça. A cabeça sem o corpo é incompleta. O corpo sem a cabeça é incompleto. Um completa o outro neste sentido. Deus determinou antes da fundação do mundo que nós, igreja, tivéssemos esta missão nobre, árdua, de pregar o evangelho e espalhar o amor de Deus e levar o maior número de pessoas a crerem em Jesus Cristo e adorar a Deus. Que mensagem maravilhosa! Que essa seja a nossa oração, uns pelos outros, pela igreja de Cristo. A minha oração por você, meu irmão e minha irmã, é exatamente que você tenha esse pleno conhecimento de Deus, o conhecimento, a comunhão, a intimidade. Que você seja iluminado pelo Espírito Santo para conhecer os privilégios espirituais que você já tem a seu dispor. Para que você seja iluminado pelo Espírito Santo, para que você reconheça o seu valor, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. E para que você também reconheça o poder que opera e está à disposição para mim e para você. Essa é a minha oração por você. E que possamos contemplar a grandeza e a majestade de nosso Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai Celestial, que preciosa a Tua palavra, Senhor, que revelação poderosa. Sim, nós temos dificuldades, problemas, lutas, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor nos considera preciosos, verdadeiros tesouros, porque fomos comprados
pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz no lugar de pecadores. Jesus que veio a este mundo buscar e salvar os perdidos. Jesus que veio a este mundo destruir as obras do diabo. Jesus que é o sol da justiça. Oh Deus, muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor nos fez filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou da certa condenação eterna. Não havia nada de bom em nós, mas o Senhor nos amou. Um amor imerecido, um favor imerecido, a graça de Deus manifestada em nossas vidas. E nós te louvamos, ó Pai, porque entendemos por meio da Tua palavra que está à disposição de cada filho de Deus esse poder que operou na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo e na sua exaltação. E assim nós temos a certeza que um dia também, embora muitos aqui sucumbirão, talvez todos à morte, um dia todos nós ressuscitaremos. E aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para a salvação eterna. Muito obrigado, Pai, por essas promessas tão preciosas. Obrigado, Senhor, por Tua revelação que aplaca todo o mal que está em nossos corações, que dá conforto e consolo às nossas vidas, que leva esperança àquele que está aflito e angustiado. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus em favor dos Teus filhos, que eles sejam cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, iluminados pelo Espírito Santo e recebam o pleno conhecimento de Deus. Que todos aqui possam desfrutar de experiências profundas com o Altíssimo, com o Eterno. E eu quero também orar ao Pai, se porventura há entre nós pessoas que ainda não conhecem a Deus. Talvez já tenham ouvido fatos sobre Deus, mas ainda não tem intimidade, não tem experiências, não tem um relacionamento pessoal com Deus. Pai, eu oro por essa vida, ou por essas vidas. Que o Senhor abra o coração, para que este possa receber esta palavra, para que este possa receber vida espiritual, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.